Serviços de games não é mais uma tendência, é uma realidade. Eu acho que todo mundo já chegou nessa definição e se você não chegou ainda, dá um update aí no que está ocorrendo no mundo. A Sony recentemente, a gente já fez um vídeo sobre isso, anunciou a sua nova PlayStation Plus, uma cesta de serviços que entrega jogos como serviço, assim como se faz no Game Pass da Microsoft. No entanto, isso abre um precedente muito interessante para o mundo dos games. É a forma de comércio, inclusive da própria Sony. É a Sony versus a PlayStation. Exatamente. A PlayStation se firmou no mercado com suas obras icônicas e exclusivas focadas no modelo clássico, que é vender jogos para o console. Mas agora tem uma cesta de serviço. Isso tem um impacto, e talvez o impacto que transforme o serviço da Sony diferente do que é o serviço conhecido hoje. Ficou complicado, né? Se a gente analisa, fica mesmo. E é isso que a gente fez. Analisou. Vem comigo, eu vou te explicar. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detronando Geek, esse é o VlogTech, que é o nosso conteúdo mais opinião. E esse é um VlogTech que entra na categoria mais opinião do que tudo. Alguns resultados variáveis e probabilidades você vai encontrar aqui, diferente da curva do que se aponta no mercado. A gente tenta sempre fuçar um pouquinho fora da caixa, porque nem sempre o que um faz, o outro vai seguir. No mundo de games sempre é assim e a tendência pode ser variável. Tá tudo muito complexo, mas eu vou explicar tudo isso. É importante você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa informação muito legal e bacana. Eu vou compartilhar pensamentos com vocês a partir de agora. A Sony, você já sabe, isso é fato, ela está com o novo sistema PlayStation Plus agregando uma série de serviços. Ah, Gotti, eu não sabia disso. Portanto, saia da gruta, saia dessa caverna e se levante para o mundo, meu amiguinho. Tá acontecendo isso. Meio do ano chega a nova PlayStation Plus com uma gama de serviços em games, parecido com o Game Pass, ou seja, a oferta de jogos por assinatura, inclusive jogos AAA, que ela já até anunciou da sua gama de títulos como Miles Morales, como também God of War e outros mais que vão entrar aí na disputa para que você assine o serviço. Aliás, serviços hoje em dia é bem complexo, né? Se nós formos levarmos os serviços de games junto com os serviços de stream de conteúdos de filmes e séries, daqui a pouco a gente vai precisar de um serviço para administrar os serviços. Daqui a pouco a gente nem sabe o que está pagando mais por mês, de tantos serviços que tem. Tá uma loucura. Bem-vindo à nova geração de serviços. Exatamente. Legal e bacana. Mas tem um ponto importante que eu vejo que há pouca discussão sobre esse modo. É que a Sony relativamente se manteve, cresceu, estabeleceu, se tornou líder, inclusive, de um mercado clássico, que é a junção do conteúdo versus o dispositivo. O PlayStation tem bastante sucesso, a galera gosta de jogar, mas é claro que é por conta dos jogos exclusivos. Isso é uma atração, uma agregação de valor a mais em cima do produto. Ao longo dos anos, a Sony criou e estabeleceu padrões entre os seus jogos. Cada IP tem um contexto diferente, mas você vê a mesma assinatura. Quem joga muito consegue preservar isso bem explicitamente. Os jogos também, eles trazem bastante opinião pública. A Sony tem se esforçado no seu desenvolvimento ao longo dos anos em atrair não só os seus jogadores, mas a opinião pública em si. Então sim, os exclusivos da Sony são parte essencial do número de vendas que ela traz. Ah, mas eu não concordo, eu não gosto dos exclusivos da Sony, porque não sei o quê. Cara, a opinião pública não é a sua opinião. É importante estabelecer isso.
né? Cada um pensa o que quiser. A opinião pública, ela é basicamente democrática ou firmada por quem tem mais influência. No caso, mídia, até influenciadores de YouTube, stream. Ou seja, a opinião pública, ela tem uma potencialização de poder, de influência e também, é claro, é óbvio, é lógico, uma junção da maioria, o que é uma democratização de informação ou opinião nesse caso. Se você não concorda, tudo bem, você não concorda, mas isso não muda o fato. A ideia aqui é ou aceita ou faz terapia, mas isso acontece. Vamos lá então. A problemática disso que a gente pode observar em torno. Problemática é uma parada, eu acho que é uma palavra muito forte. Mas a essência da coisa aqui é que a Sony, e claro, é óbvio, é lógico, impulsionada ou obrigada, ou até mesmo pressionada pelos serviços que estão saindo no mercado, e Game Pass é exatamente o precursor, pelo menos da fama, não da ideia inicial. Ele consegue estabelecer e estabeleceu um novo formato de entreter. Game Pass, saiu notícias hoje que até mesmo usuários de Nintendo e PlayStation teriam 46% mais de intenção de assinar o Game Pass se a Blizzard fosse para o Game Pass, uma notícia que saiu aí e tudo mais. Enfim, tudo isso mostra que, sim, jogos como serviço é uma coisa que não tem como dar errado do ponto de vista para o consumidor. Porque você está pagando uma assinatura mensal e tem acesso a vários títulos. Isso acaba sendo super interessante, né? Os preços, apesar de que as pessoas acham e as pessoas idealizam que no Brasil é a pior coisa que existe no planeta Terra e no resto do mundo todo mundo é rico, não é verdade. $70 para muitas pessoas lá fora é um peso grande também. Ok, então a Sony estipulou esse mercado clássico de vender jogos sobre os equipamentos. Mas agora ela parte para uma assinatura. É claro, é óbvio, é lógico que ela já afirmou intrinsecamente, né, por trás dos panos, que não tem a intenção de jogar os seus títulos em Day One, como faz a própria Microsoft, mas isso não quer dizer que esses jogos não entrariam em um catálogo da Sony em um momento futuro no serviço. E é aí que ela começa a conflitar com o próprio sistema dela de vendas hoje atual, onde ela é sucesso. Se as pessoas estipulam que talvez em 6 meses, vamos colocar assim, e isso não é um fato, que em 6 meses possa vir um título como o novo God of War Ragnarok para o PlayStation Plus como serviço, uma parte impacta na compra desse produto. O que muita gente vai falar, eu vou esperar sair no serviço. Simples assim. Isso impacta no número de vendas. E se você gasta muito dinheiro e investe na parte do entretenimento, na parte do desenvolvimento, isso te gera um impacto no seu centro de custo, o que seria o da Sony. O que eu tenho visto e estabelecido e exatamente entendido um pouco sobre esse serviço da Sony, que ainda assim é nebuloso, é que não necessariamente ele será movido exatamente pelas IPs que são vendidas diretamente pelo console. Eu tenho tido essa ideia e essa visualização há algum tempo, e as compras recentes de estúdios da Sony fora da curva que ela está acostumada a estabelecer mostram um pouco disso. Talvez, e só talvez, e não estou afirmando como uma certeza absoluta, é importante entender isso, nós estamos aqui conversando e tendo ideias, talvez o serviço da Sony seja diferente do Game Pass. Pelo menos no sentido de IPs da própria Sony. Que talvez não necessariamente carregue os seus IPs icônicos tão cedo quanto talvez você pense. Talvez a Sony demore muito mais de 6 meses para carregar os seus IPs no serviço. Mesmo porque são milhões e milhões de cópias que são vendidas nas estreias de jogos da Sony. E quanto mais ela encurtar o tempo, menor ela vai ganhar. Mas ela também ganharia como serviço. Mas o problema disso é que talvez impacte no centro de custo e na oferta de jogos para o dispositivo em sua totalidade, vamos dizer assim. Se a gente for observar algumas compras recentes fora da curva da Sony, a gente verifica a Band e também a Raven Studios. A Band
que é desenvolvedora de Destiny, a Band que está com um multiplayer expansivo e com desenvolvimento contínuo, ou seja, que ela vende a sua estrutura de jogos free to play, no entanto ela ganha em DLCs, expansões, passes de temporada, uma área que a Sony nunca se envolveu muito, vamos dizer de passagem, ela não tem uma expertise boa, aliás, é quase zero no multiplayer, os multiplayers dos próprios exclusivos da Sony não hyparam em nada, ela sempre esteve filiada a terceirizações, ora com Fortnite, ora com Call of Duty e agora com a compra da Band para Destiny também, usufruir dos serviços e ter aí a expertise. Se a gente for observar essa compra da Band, mais intrinsecamente a gente verifica que Jim Ryan, que hoje é o atual presidente da Sony Studios, ele trouxe aí uma perspectiva que o principal da compra da Band não é o Destiny em si mesmo, porque ele vai continuar sendo multiplataforma, ele não será exclusivo. A Band foi comprada como uma subsidiária, não como um estúdio dependente ou exclusivo da Sony. Isso quer dizer que eles compraram a expertise de multiplataforma, a expertise de jogos multiplayer, a expertise de game service. Porque o que Destiny é hoje é game service. Ele é um jogo que vende serviços dentro dele. E a Band vive de serviços. Essa expertise que provavelmente a PlayStation compre, e comprou, aliás, da Band. Mas por outro lado, a gente verifica a compra do Raven Studios, que é um estúdio que não tem nenhum jogo sequer. Aliás, era um estúdio que era de uma produtora da Ubisoft, que acabou indo para o Google, e o Google decidiu não entrar mais no mundo do games, e ela montou um estúdio. Desse estúdio nasceu a Raven Studios, que inclusive, vamos dizer como uma informação a mais, está na lista da Unreal Engine 5. Esse estúdio também, no dia da compra da Sony, foi informado que está desenvolvendo um AAA multiplayer com desenvolvimento contínuo para durar anos. É um formato muito parecido com o Destiny, correto? Vamos ligar os pontos agora e fazer uma lógica sequencial de tudo isso. O fato é, a Sony está comprando a expertise do game service. A Sony quer entrar não só no modelo de vender um título, um jogo ou algo parecido, mas ela também quer expansão. Ela quer desenvolvimento contínuo, ela quer vender passes de temporada. Se a gente pensar nisso, a gente pode até imaginar que vários jogos ou até mesmo expansões dos jogos podem entrar futuramente nesse serviço da Sony. Talvez a Sony queira agregar o modelo clássico junto com o modelo de serviço que ela tenha criado. Talvez a Sony vá disponibilizar, sim, suas IPs icônicas para alavancar assinaturas no seu novo serviço da PlayStation Plus, mas talvez o plano seja IPs dedicadas para o serviço. Afinal de contas, não é difícil pensar nessa forma quando se estabeleceu bom sucesso vinculando o jogo ao console. E por que não vincular o jogo ao serviço? Talvez o serviço da Sony no futuro, o novo PlayStation Plus, equivala a um serviço onde vai ter IPs específicas. O que não seria endemasiadamente nada ruim. A Sony manteria o seu conceito de jogabilidade e de vendas clássica, que é o jogo dela, AAA, exclusivo para o console, e ela teria jogos exclusivos e IPs exclusivas para o serviço. Mantém o formato clássico, mantém como vem sendo a coisa para o lado da Sony. A Nintendo também trabalha dessa forma. O peso do conteúdo é mais forte que o peso do reprodutor do conteúdo. No caso, não seria um console, no caso, seria o serviço. Não é difícil imaginar que a Sony poderia ir por esse caminho. As aquisições que ela fez em Game Service traz para ela uma expertise de empresas que estão trabalhando nisso e ela pode acoplar isso no seu serviço. Talvez a Sony pense em colocar o PlayStation Plus no seu novo formato de Game Service, trazendo, é claro, é óbvio, é lógico, as experiências de desenvolvedores de terceiro, parcerias, como acontece no Game Pass, mas ela queira incluir algo mais. Talvez ela queira incluir o formato que ela faz com consoles dentro desse Game Service. Está atraindo pessoas que os jogos provavelmente, talvez, nem sejam possíveis de comprar. A única maneira de você adquiri-los é pela assinatura do serviço. Isso faz muita diferença no plano de negócio. Poderia
acontecer. O fato é, de qualquer forma, se isso não aconteça, existe um impacto. E é muito interessante ver como isso vai ser abordado e transformado e como a Sony vai instigar isso. Aliás, ela está expandindo para o lado de PC devagar, mas está indo e suas IPs estão se abrindo. A Sony está mudando o conceito de como ela vende. O fato de não estar no PlayStation não quer dizer que não seja Sony. O fato de estar no serviço não quer dizer que não seja Sony. Eu acredito que isso seja muito interessante pelo fato de que nós temos uma nova opção se estabelecer essa forma de pensamento de negócio. É muito interessante pensar que o desdobramento do que o Game Pass é, o que já é ótimo, pode inovar e incentivar outras ideias como isso, por exemplo, que poderia acontecer na própria Sony. A própria Microsoft já informou que tem ideia, intenção e projeto inicial para começar a desenvolver jogos apenas para a xCloud, para a nuvem. Não é difícil que as ideias de que acontecem hoje dentro dos consoles passem a ser do serviço. Eu não duvido que em breve nós teremos jogos exclusivos para o serviço, originais do serviço, assim como acontece no Netflix, no HBO, no Apple Plus ou no Paramount Plus. Coisas exclusivas daquele serviço, que não vão estar ligadas e você nem poderia até mesmo comprar. Ele está vinculado ao serviço. Essa é uma possibilidade de um futuro quase que inevitável se nós pensarmos em quanto o crescimento está tendo isso. E talvez a Sony tenha uma vantagem pelo modelo de negócios de iniciar essa nova abordagem de serviço. Jogos exclusivos para o serviço. Parece doido, né? Talvez não seja. De qualquer forma, vai ser interessante ver como a Sony vai trabalhar concorrendo com ela mesma, porque a abertura de um serviço faz com que perca um pouco o interesse na compra dos jogos se ela, com o tempo, transportar esses jogos para a sua lista de serviços. Muitos players vão deixar de comprar. E como vai se comportar? Interessante, né? A indústria está mudando cada vez mais e uma empresa estimula, influencia ou pressiona a outra. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcose e até a próxima.